Olá, irmãos, a graça e a paz do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja bem-vindo por aqui pelo canal. Neste vídeo eu vou pregar sobre a ovelha que não tem pastor, tem mercenário. É uma pregação temática e eu tenho certeza absoluta que o Espírito de Deus vai falar ao coração dos nossos irmãos. Portanto, espalha, compartilha ao máximo este vídeo, esta pregação, para que possa chegar até aqueles os quais Deus está destinando. Ovelhas que não têm pastor, têm mercenários. E o texto da palavra de Deus, alguns textos que eu separei aqui para esta pregação temática. O primeiro texto está, claro, no Evangelho de João, no capítulo de número 10 e versículos 11 a 16. Eu sou o bom pastor dará a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco. Preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só pastor e um só rebanho e um só pastor. Outro texto está no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, versos do 35 ao 38, e Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Mande gente para cuidar de ovelhas. Mande líderes pastorais para cuidar de ovelhas. O texto seguinte está em Filipenses, no capítulo 1, dos versos 15 a 18. É verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros os fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, porém, pregam Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim podem aumentar meu sofrimento na prisão. Mas que importa, uma vez que de uma forma ou de outra, Cristo está sendo pregado, seja com fingimento, seja com sinceridade. Também com isso me alegro, sim, sempre me alegrarei. Esse texto aqui é do apóstolo Paulo e muitos crentes usam esse texto para justificar os pastores mercenários. E o apóstolo Paulo aqui não está justificando os pastores mercenários. Ele não está justificando aqueles que são mercenários, que usam o evangelho de Jesus Cristo como fonte de lucro. Paulo e nenhum dos apóstolos apoiou este comportamento, o evangelho de Jesus, sendo usado por líderes, por falsos mestres, por falsos pastores, por falsos apóstolos, por falsos cristãos, falsos doutrinadores e ensinadores que usam o evangelho como forma, como mercadoria para os seus desígnios comerciais. Não, o apóstolo Paulo está dizendo aqui: importa que o evangelho seja pregado, ainda que por inveja, ainda que por fingimento, ainda que sem sinceridade no coração, mas desde que ele seja pregado corretamente.
o evangelho seja pregado corretamente. Ainda que as pessoas que pregam o evangelho corretamente não preguem pela motivação legítima, a motivação do Espírito Santo, a motivação de Deus. Beleza, tranquilo, não tenho problema com isso. O que importa é que Jesus seja pregado. E eu me alegro, ainda que eles preguem o evangelho pela motivação que não é a motivação do Espírito Santo. Agora, Paulo jamais está aprovando aqui aqueles que distorcem a palavra de Deus, aqueles que usam o evangelho de Jesus Cristo e torcem a palavra de Deus para atingir os seus objetivos. Sobre estes, o apóstolo Paulo e Jesus Cristo jamais reconheceria o trabalho, jamais reconheceriam eles como verdadeiros pregadores do evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas a pergunta é, quem é esse pessoal? Quem são estes que torcem a palavra de Deus, que usam a palavra de Deus de forma torcida, que forçam a palavra de Deus, torcendo para atingir os seus objetivos? Em primeiro lugar, os mercenários que usam a Bíblia para pregar prosperidade. Eles têm como meta resolver problemas financeiros das pessoas. Eles usam o evangelho, a palavra de Deus, a Bíblia, para prometer prosperidade financeira para as pessoas. Estes mercenários usam a Bíblia como produto. A igreja fazem dela um grande supermercado, um grande centro financeiro, e usam o púlpito como um balcão de negócio, e os crentes, os fiéis, que vão ali em busca de ajuda, ou até mesmo com o coração cheio de cobiça em busca da prosperidade, fazem deles os seus clientes. Os mercenários são mercadejadores da palavra de Deus, são exploradores dos fiéis, incautos e desesperados. Tem muita gente que tem cheia de vontade de enriquecer, de ser próspera e sair em busca das promessas daqueles que estão por aí, pelas igrejas, prometendo prosperidade, prometendo riqueza, né, mas exigindo deles que eles façam alguma coisa, porque, segundo a pregação desses mercenários, a riqueza não vem de graça, eles têm que fazer algum sacrifício para serem prósperos, e muitos incautos, muitos crentes incautos e desesperados vão atrás dos mercenários, vão para essas igrejas de mercenários em busca de prosperidade. Mas está escrito, o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 2, versos 2 e 3, e muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles, o caminho da verdade será difamado. O caminho da verdade é difamado por causa dos mercenários. Eles que usam a Bíblia para prometer prosperidade, quando eles estão com o coração cheios de cobiça para arrancar dinheiro, aqueles que eles prometem, dos fiéis desesperados, dos crentes incautos. Assim eles difamam o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Verso 3, movidos por avareza. O que é avareza, pessoal? Avareza é ganância para enriquecer, é ganância por dinheiro, é ganância por poder, é ganância para ter mais e mais. Movidos de ganância, de avareza, esses mercenários explorarão vocês com palavras fictícias, mas para eles a condenação decretada há muito tempo não tarda, e a destruição deles não caiu no esquecimento, escreve o apóstolo Pedro.
E em 1 Timóteo, no capítulo 6, versos 3 a 5, o apóstolo Paulo diz: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com o ensino segundo a piedade, esse é orgulhoso e não entende nada, mas tem um desejo doentio por discussões e brigas a respeito de palavras. E é daí que nasce a inveja, a provocação, as difamações, as suspeitas malignas e as polêmicas sem fim da parte de pessoas cuja mente é pervertida e que estão privadas da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Que o apóstolo Paulo está definitivamente condenando os mercenários que usam da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, como fonte de lucro. Portanto, lá no começo, quando eu li a palavra do apóstolo Paulo aos Filipenses, ele diz que importa é que o evangelho seja pregado, ainda que por motivações que não sejam legítimas, que não sejam do Espírito Santo. Lá ele não estava falando de pregação do evangelho distorcido, não. Lá ele estava falando de pregação do evangelho correta, de maneira correta. Aqueles que pregam corretamente o evangelho, ainda que pregam por motivações que não sejam as de Deus, né? Ele ficava alegre ele se alegrava com tal prática. Mas aqui ele está dizendo, esse pessoal eles torcem o evangelho, eles torcem a palavra e usam a palavra de forma absolutamente distorcida como fonte de lucro. Os mercenários, eles fazem o que fazem, eles usam a igreja, eles usam a Bíblia, eles usam o púlpito, eles usam os cristãos, tudo como parte do seu grande projeto, do seu grande objetivo, que é a fonte de lucro. A igreja sempre foi alvo, pessoal. A igreja sempre foi alvo de gente sem desprovido do escrúpulo do Espírito Santo. Voltemos para o imperador romano Constantino, que usou a igreja com esse objetivo, um ímpio que usou a igreja com esse objetivo. Dizem que ele se converteu, mas como alguém se converte e permanece da mesma maneira, e não muda o seu comportamento, não muda o seu padrão? Pois é, em nossos dias também, muita gente, muitos líderes pastorais, muitos pastores que abrem igreja, começam igreja com um fim comercial como fonte de lucro. Mas o apóstolo Pedro disse que o fim deles já está decretado. Ainda o apóstolo Paulo, desta vez escrevendo a Tito, no capítulo 1, verso 11, é preciso fazer com que se calem. É necessário fazer que eles se calem, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando que não devem, motivos movidos por vergonhosa ganância. Os mercenários, é necessário que se faça calá-los. Quem vai fazer calá-los? Os pregadores. Cadê os profetas de Deus? Cadê os profetas para denunciar o comportamento desses mercenários, a prática mercenária de pastores, de gente que se autodenomina pastores, de gente que se autoclassifica como bispo, como apóstolo. Esse pessoal que usa a Bíblia, a palavra de Deus, como fonte de lucro, fonte de riqueza, fonte de meio de arrancar dinheiro das pessoas. Coisas mais bizarras do mundo. E os verdadeiros pastores e os profetas de Deus, para fazer calar, para pregarem como chuva serôdia, o tempo todo denunciando a prática dessa gente maligna. O fim deles
já está decretado, disse o apóstolo Pedro. Ovelha que não tem pastor tem mercenários que usam a Bíblia para pregar prosperidade. Mas, em segundo lugar, ovelha que não tem pastor tem mercenários que usam também a Bíblia para pregar coaching. Coaching é resolver problemas de falta de motivação e orientação que atrapalham a pessoa a alcançar os seus sonhos, os seus objetivos. Coaching surge como proposta de ajudar as pessoas a encontrar sonhos, a alcançar sonhos e objetivos. E o coach foi abraçado por cristãos, abraçaram o coach como técnica, como estratégia para motivar gente usando a Bíblia. O coach, na versão teológica, na versão religiosa, nesse segmento, geralmente o pregador, o pastor, é hábil no uso das técnicas do coach e fala que as pessoas querem ouvir, ele fala aquilo que as pessoas querem ouvir, enfatizando a graça de Deus somente, enfatizando a superação do indivíduo por meio da fé. Então, graça e fé, a graça de Cristo e a fé da pessoa são os grandes trunfos daqueles que usam o coach, técnica do coach, para supostamente ajudar as pessoas. A pregação é dinâmica, com o uso de mídias, frases de efeito, sugestões hipnóticas e motivação mútua. Então, é um apanhado de práticas que eles usam por meio do coaching para levar as pessoas supostamente a alcançar os seus objetivos, motivando-as. Nos Estados Unidos, a teologia do coaching é propagada pelo Instituto de Coaching do Seminário Teológico de Colômbia. Olha só, seminário, que prepara líderes religiosos, auxiliando-os na obtenção de habilidades coaching para prosperar. Eles estudam seminário, tem seminário só para ensinar técnica de coaching usando a Bíblia. Aonde nós chegamos? A palavra de Deus. A palavra de Deus foi escrita com objetivos tão diferentes, objetivos de Deus, e não objetivos de coaching. A Bíblia não foi deixada, a Bíblia não foi instituída para ser usada como método para levar as pessoas a alcançarem seus objetivos. Deus deixou a Bíblia é a revelação especial de Deus, para revelar quem Deus é e quem o homem é. Isso não inclui coach. Coach jamais está na Bíblia, mas os homens torcem a Bíblia para adaptar ao coaching. São os mercenários. E o objetivo não é levar as pessoas à salvação, não é levar as pessoas ao arrependimento, não é como o grande profeta João Batista, que pregava a palavra de Deus para que as pessoas se arrependessem dos seus pecados. O objetivo daqueles que pregam um coach jamais é que as pessoas reconheçam que são pecadoras, que se arrependam dos seus pecados, que se curvem diante de Jesus Cristo, nosso Senhor, reconhecendo Ele como Senhor e Salvador, se prostrem diante dEle, dizendo, eu sou pecador e preciso da sua salvação. Não é isso que o coaching faz. Não é levar as pessoas ao arrependimento, à consciência de pecado, mas levá-las a alcançar os seus objetivos, os seus sonhos. Os 3 elementos estão presentes na teologia do coaching, o humanismo. É puramente técnica humanista. O coaching é técnica humanista. Utiliza técnicas humanistas no indivíduo, que é o centro de tudo, para que este alcance os seus objetivos humanos. Os pastores
tratam suas pregações como palestras motivacionais da fé que ressignificam fé com força de vontade. Materialismo. O coach é absolutamente técnica materialista para as pessoas alcançarem objetivos materiais. Há um desejo enorme em conquistar coisas, sejam elas produtos do mercado como carro, casas, roupas, viagem, ou algo mais espiritual como paz, como pessoa, bom casamento, filhos educados, etc, etc e tal. São objetivos puramente materiais, mas não trata o problema do coração e da pecaminosidade do coração do homem. Coach é o instrumento de Satanás e usam a Bíblia. Os mercenários usam a Bíblia, adaptando-as a coaching para enredar os cristãos incautos e levarem a alcançar os seus objetivos humanistas e materialistas, mas jamais sem o objetivo, jamais tem o objetivo de alcançar o coração pecaminoso, levando as pessoas ao arrependimento, reconhecimento de pecado, aceitando Jesus como seu único e suficiente Salvador. O ceticismo, humanismo e materialismo são marcas dos céticos. Coaching, em vez de conduzir as pessoas a Jesus Cristo, arrependidas e quebrantadas, levam as pessoas ao ceticismo absoluto. Crentes céticos. Igreja progressista. Onde é que a igreja progressista nasce? Se não por meio dessas técnicas, desses seminários que ensinam somente técnicas para que as pessoas tenham sucessos materiais. Nasce aonde? Onde que o progressismo nasce, se não dentro de seminários, inclusive, seminários protestantes? Que Deus tenha misericórdia, que Deus tenha misericórdia. A palavra de Deus não é coach, nunca foi coach. A palavra de Deus é a revelação de Deus que Ele deu para revelar quem Ele é e para revelar quem o ser humano é, pecador, miserável e destituído da graça, destituído da glória de Deus. Mostrar que Jesus Cristo é a única solução, Jesus Cristo é a única alternativa para o problema do pecado, para o homem perdido, destinado ao lago de fogo. Somente Jesus Cristo. Coach é coisa do diabo. Coach é coisa do diabo. E as pessoas, os crentes precisam se arrepender e se distanciar dos mercenários, dessa técnica mercenária. Absolutamente mercenária. Quem não tem pastor. Ovelha que não tem pastor tem mercenário. Em terceiro lugar, mercenários que usam a Bíblia para pregar autoajuda. A autoajuda é irmã gêmea, é o outro lado da moeda. De um lado está o coach, do outro lado a autoajuda. São semelhantes, são coisas semelhantes, ainda com algumas diferenças. Eu vou aqui abordar o que eu não abordei no coach, nos mercenários do coach, vou abordar aqui nos mercenários da autoajuda. Resolver problemas de falta de propósito, de significado, de sentido da vida, de existência. Resolver problemas existenciais. No coach é resolver problemas materiais. É motivar as pessoas a alcançar os seus objetivos materiais, humanos. A autoajuda é levar as pessoas a resolver os seus problemas existenciais. Problemas psicológicos, problemas emocionais. Resolver problemas relacionais. Relacionamento conjugal, afetivo, amoroso e familiar. Prática que consiste em fazer uso dos próprios recursos mentais e morais para alcançar objetivos de ordem prática e resolver dificuldades no âmbito psicológico. O termo autoajuda pode designar qualquer caso onde um indivíduo ou um grupo, como um grupo de apoio, procuram se aprimorar de forma econômica, espiritual, intelectual e emocional. Também costumam ser aplicados como uma mediação, uma simpatia, para resolver problemas da educação, dos negócios, da vida emocional e da vida psicológica.
pois se utilizam das técnicas dos livros do lucrativo ramo editorial de livros sobre o assunto sobre autoajuda. O que não falta é livro de autoajuda. É um atrás do outro. Gente, é muito livro de autoajuda. E os mercenários se utilizam desta calamidade humana, desta falta de sentido, desta falta de significado, de propósito, de objetivo de vida, dos problemas da alma, da mente, do coração, se utilizam, usam tudo isso e propõem solução usando a Bíblia. A Bíblia como um instrumento de autoajuda. Mas tem muitos mercenários fazendo isso. Tem muitos líderes pastorais, pastores, usando essas técnicas de autoajuda, usando técnicas de autoajuda, né? Usando a Bíblia como, adaptando a técnicas de autoajuda para levar as pessoas a resolver os seus problemas emocionais. Quando o cristão tem a ajuda do alto, ele tem a sua alma sarada, ele tem a sua mente sarada. O ser humano encontra significado, propósito e sentido para a sua vida na Bíblia, na palavra de Deus. É em Deus, é ajoelhado diante de Deus, é prostrado diante de Deus, é buscando Deus dia e noite, é se deleitando na palavra de Deus dia e noite, é se curvando e se inclinando, é dobrando os seus joelhos, é inclinando o seu coração, é colocando diante de Deus os seus desejos pecaminosos, dia após dia, colocando diante de Deus os seus desejos pecaminosos. É colocando diante de Deus a sua natureza pecaminosa, os seus propósitos pecaminosos, a sua agenda pecaminosa. É colocando diante de Deus a sua miséria humana, dia após dia. É que o homem tem saúde na mente, tem saúde na alma, tem saúde no coração, tem saúde integral. Igrejas são abertas o tempo todo, pastores que se utilizam da palavra como técnica de psicologia para levar as pessoas a se sentirem bem. Precisa da palavra de Deus, pura, verdadeira e não manipulada, adaptada às técnicas de psicologia, às técnicas de autoajuda. É disso que o ser humano precisa, é de Jesus Cristo e do seu Evangelho. Seu Evangelho que penetra, que é como espada de dois gumes, que corta dos dois lados, que corta de todos os lados, que penetra até a divisão da alma, das juntas e medula. É a palavra de Deus e tão somente a palavra de Deus. Mas, infelizmente, eles têm usado a própria palavra. Os mercenários têm usado a própria palavra de Deus, distorcendo, torcendo. Mas é o coração do homem que tem que ser mudado e não a palavra. É a mente do homem que tem que ser mudado e não a palavra de Deus. São os propósitos, as agendas, os significados, sentidos e propósitos na vida das pessoas que precisam ser mudados e não a palavra de Deus. Não mude a palavra de Deus para atender o coração pecaminoso do homem. Os mercenários estão fazendo isso. O apóstolo Pedro disse: o dia deles vai chegar. Jesus Cristo disse: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, porque eu não conheço vocês. Eu não conheço vocês. Jesus Cristo não reconhece o pregador do Evangelho, o pastor que até pregou o Evangelho corretamente, mas pelas motivações erradas. Jesus Cristo não vai reconhecer naquele dia, muito menos vai reconhecer aqueles que torceram o seu Evangelho, torceram a sua palavra para atender, para acomodar aos seus propósitos e aos seus desígnios humanos, materialistas, mundanos e diabólicos. Muito menos ainda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Eu disse que a ovelha que não tem pastor tem mercenário. Mercenários que usam a Bíblia para pregar prosperidade, para pregar coaching, para pregar autoajuda. E concluindo, então Satanás entrou em Judas, o chamado Iscariotes, um dos 12 discípulos,
o qual foi ter com os principais sacerdotes e com os capitães da guarda do templo, a fim de combinar a melhor maneira de lhes entregar Jesus. Lucas capítulo 22, versos 3 e 4. E em Mateus capítulo 27, versos 3 a 5, então Judas, que o traiu, vendo que Jesus havia sido condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é com você. Então Judas, atirando as moedas de prata para dentro do templo, retirou-se e se enforcou. Os mercenários disseram assim, desta maneira, a Judas: o que nos importa? Isso é contigo. É isso que os mercenários fazem. Eles não estão preocupados com as ovelhas. Eles não estão preocupados com as ovelhas, eles são mercenários. Eles veem vir o lobo e abandonam as ovelhas. Eles são mercenários. Eles são o que são e fazem o que fazem por causa do dinheiro, porque é fonte de lucro para eles. De alguma maneira isso lhes dá lucro e renda. Por isso eles são o que dizem ser. Eles se autodenominam pastores, apóstolos, bispos, etc. e tal. Tudo isso por motivação mercenária. O que temos contigo? Isso é problema teu. Isso é problema teu. Judas não quis o pastor. Judas rejeitou o pastor. Porque quem não tem pastor e quem não quer o verdadeiro pastor vai ter mercenário em sua vida. Quem não quer os verdadeiros pastores vai ter os mercenários em sua vida. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus tenha misericórdia do seu povo, que Deus tenha misericórdia das suas ovelhas. Essa palavra fale ao coração daqueles que precisam ouvi-la. Por isso, compartilha ao máximo que você puder. Valeu! A gente se vê no próximo vídeo, claro, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Tchau, tchau.